Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão nos acompanhando pelo trabalho dessa equipe competente que faz a comunicação toda da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Olha, é um assunto muito delicado que eu vou falar aqui, que também envolve valores, princípios, ética. Eu quero mostrar a manchete da revista Veja dessa semana. Quero, se puder pegar aqui, ó. Jogos de interesse. Em meio à disputa política pelo controle do órgão que vai fiscalizar as apostas esportivas, surge uma grave denúncia. Aí fala, um deputado da base do governo teria pedido propina para aprovar leis favoráveis a essas empresas e não pressioná-las na CPI. Vai vendo, Brasil! Vai vendo, Brasil! Pois é, na última edição da revista Veja, uma matéria extensa foi publicada detalhando uma articulação feita por um deputado da base governista, líder do PSB, que estaria cobrando propina de 35 milhões de reais ao presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, que levou a denúncia ao Ministério da Fazenda. O deputado, como relator da CPI das apostas esportivas, teria oferecido em troca proteção ao setor na comissão, assim como o empenho na aprovação da regulamentação da matéria no plenário da Câmara. É importante que quem está nos assistindo que saiba que o referido parlamentar, ele foi o relator do PL 442 de 1991, que trata dos jogos de azar também, cassino, bingo, jogo do bicho, máquina de caça-níquel, tudo de ruim que você possa imaginar, que vicia, que empurra as pessoas para o abismo e escancara a porta da lavagem de dinheiro da corrupção. Coisa suja. E foi aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado, adivinha como? Na calada da noite, na véspera do feriado do Carnaval. É sempre assim. Coisa que não tem interesse para a sociedade, deixa para a véspera do Carnaval, para a véspera de um feriado, joga na calada da noite. E agora, com esse sistema remoto de votação virtual, é aí que está o problema. Diminui o debate. Exclui, na verdade. Então, essa matéria da Veja são detalhadas nela as tratativas do Centrão para comandarem um ministério com um bom orçamento. Atenção, Brasil! Nessas negociações conseguiram emplacar um novo ministro dos esportes. Mas, como esse ministério tem pouco orçamento, meu presidente, foi acertado com o governo que na aprovação da lei das apostas esportivas, parte expressiva dos recursos arrecadados com os impostos fosse dirigido a esse ministério. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Daí o interesse do Centrão em abocanhar um ministério que não tinha orçamento. Vai ser irrigado com a aposta, que, repito, é o suor, sangue de pessoas, de brasileiros que estão se viciando, estão se endividando, e isso vai estourar. É papel nosso encarar. Não tem dinheiro no mundo que resgate uma vida perdida, com suicídio que aumenta brutalmente com relação a essa situação, por exemplo. Só se fala em arrecadação e não se toca aos enormes custos sociais atrelados à jogatina. A OMS catalogou a ludopatia, o jogo patológico, num Código Internacional de Doenças, análogo ao Código de Dependência Química com álcool e droga, mesma coisa. Jogo de azar, esses bets, com questão de droga e álcool, vicia, liquida a família, liquida a vida.
Assim como no vício das drogas, a compulsão pelo jogo em níveis patológicos induz ao cometimento de vários crimes, com o intuito de se conseguir dinheiro para jogar. O cara só pensa em jogar. Muitos se envolvem com agiotas que exercem todo tipo de pressão, até o momento em que se chega ao fundo do poço, e nele o desespero de perder, inclusive, a família. Senhor senador Marcos Duval, eu fui presidente do Fortaleza Esporte Clube. Inclusive, ontem foi um dia especial, porque nós empatamos lá na Arena do Corinthians, em São Paulo, na semifinal para a Copa Sul-Americana. Nós empatamos lá e vamos levar a decisão para Fortaleza. E estamos muito esperançosos que a gente chegue à nossa final da Copa Sul-Americana. Eu conversei com um torcedor do Fortaleza recentemente, que aos prantos, me confessou que nunca tinha colocado uma gota de álcool na boca, porque ele é evangélico. Mas ele foi capturado pela armadilha desses esportes bets, pela curiosidade, porque viu o jogador ídolo dele, que eu não vou falar o nome, fazendo propaganda disso. Eu vou ajudar meu clube, eu vou lá apostar nisso aqui. Senador Stevenson, ele perdeu tudo, emprego, carro, família, tentou suicídio. Eu ouvi e conversei depois com pessoas ligadas a ele. E aí chegamos ao estádio mais perverso da compulsão, que é o suicídio. Segundo o último relatório divulgado pela OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. É a pandemia que a gente vive. No Brasil, uma a cada 45 minutos. Estimativas apontam que para cada morte ocorram pelo menos 20 tentativas de suicídio não consumadas. O New York Times publicou recentemente uma matéria apontando que entre 50% a 80% dos dependentes do jogo de azar já pensou em suicídio. Repito, entre 50% e 80% dos dependentes do jogo de azar, de cassino, bingo, essas coisas, já pensou em suicídio. E entre 13% e 20% já tentaram ou se mataram. Ou seja, o dinheiro arrecadado com a tributação das apostas esportivas online, bem como de cassinos e bingos, é dinheiro de sangue, equivalente ao que poderia ser arrecadado com a venda de drogas. Nas apostas esportivas, meu querido amigo senador Stevenson, vulgarmente conhecidas pelo idioma inglês, bets, se aposta em quase tudo. São quase 8 mil possibilidades, senador Confúcio. O senhor que é extremamente ligado, humano, na educação, nos jovens. Se aposta, e como um flamenguista que o senhor é, acompanha o jogo do seu time e vê, aposte, é assim, a televisão está assim, desse jeito, nas camisas dos times, está tudo assim. Se aposta número de pênalti, se aposta número de escanteio, se aposta número de impedimento, número de cartões amarelos. Isso se torna a atividade um verdadeiro paraíso para a prática de outro crime, a manipulação de resultados, que deixa desportistas como o senhor, eu e tantos outros. Nós somos a paixão nacional do futebol. A gente perde a pureza nesse patrimônio que é o esporte brasileiro, especialmente o futebol. Recentemente, a CBF puniu com rigor 11 jogadores de futebol pela comprovada participação na manipulação, com penas que variaram de 1 a 2 anos de suspensão e até o banimento definitivo do esporte. Ou seja, as bets, mesmo que não tenham essa intenção, estão contribuindo firmemente para destruir a saudável paixão pelo esporte mais popular do mundo. Estão acabando com a galinha dos ovos de ouro. E eu falei para o diretor da CBF, semana passada aqui, que teve no Senado,
discutindo sobre racismo. Ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de participar de várias audiências públicas com representantes dos dois lados. Especialistas da Polícia Federal, do Ministério Público e entidades ligadas à Receita Federal. São unânimes em afirmar que qualquer atividade ligada à jogatina é uma grande porta aberta à lavagem do dinheiro sujo, oriundo da corrupção e do tráfico no mundo todo. Para encerrar, senhor presidente, por isso, nessa casa tramitam 7 projetos de lei de minha autoria que visam o caminho oposto ao da liberação. Ou seja, no sentido de coibir e restringir ao máximo qualquer tipo de jogo de azar. Agora, diante da aprovação a toque de caixa do PL 3626 pela Câmara dos Deputados, o ideal seria o Senado rejeitar, isso é responsabilidade, em defesa da população. Mas, infelizmente, nós vemos uma movimentação da maioria governista pela aprovação desse projeto. Então, nos resta trabalhar para, pelo menos, retirar da lei os artigos mais nocivos, como, por exemplo, a publicidade, que hoje é feita livremente na TV, na internet, nos estádios, nas camisas dos jogadores. É doloroso, senhor presidente, assistir atletas admirados por milhões de torcedores fazendo uma propaganda enganosa, que está levando as pessoas para o abatedouro. O caminho correto é seguir o modelo adotado no mundo todo com o tabagismo. Questão do cigarro. Ou seja, proibição de qualquer publicidade e, em seu lugar, mensagens educativas alertando principalmente os mais jovens para as gravíssimas consequências do vício. É o mínimo que podemos fazer. E para encerrar mesmo, senhor presidente, nesse 1 minuto, e com relação à propina de 35 milhões de reais, a Câmara dos Deputados tem o dever de abrir um processo na Comissão de Ética e, ao mesmo tempo que estamos estudando outras medidas, estamos entrando hoje na PGR, estamos entrando hoje com a denúncia no âmbito do Ministério Público. O Senado não pode cair no canto da sereia de que jogos de azar ajudarão a tirar o Brasil desse enorme rombo fiscal que estamos mergulhados pela irresponsabilidade do atual governo Lula. Só pensa em gastar. Só pensa em gastar. Na verdade, poderão nos empurrar ainda mais para o fundo do poço os jogos de azar, esses cassinos e bingos, pois, segundo Ian Greenhalgh, economista e professor da Universidade de Baylor, estudos apontam que a cada dólar arrecadado com a prática de jogos de azar, 3 são gastos com custos sociais. Eu encerro, senhor presidente, com esse símbolo. Tem uma parte, esse símbolo, senador Marcos Rogério, lá lhe passa a palavra, que é o símbolo do Setembro Amarelo. Nós estamos no mês ainda do Setembro Amarelo e eu estou falando de um assunto que leva muitas pessoas ao desespero e a atentar contra a própria vida, que é o vício em jogos. Muito obrigado.